Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu pensei em falar com vocês um pouquinho, testando o pregador. Nós temos, no tempo de Cristo, como esclarece em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente tem que dar um teste a cada pregador, porque cada filho de Deus tem isto em si. Mas a gente olha desde a mensagem que foi pregada por Lutero, você conhece porque o pregador faz menção de Lutero, do seu trabalho, de tudo que Lutero fez. E assim você testa, quer dizer, uma pessoa que é um presbiteriano, um luterano, ele conhece o pregador, porque aquele pregador fala exatamente igual o Lutero falou. E assim nós vamos caminhando, é conhecer o pregador. Você tem que conhecer. E para conhecer esse pregador, você tem que ouvi-lo falar. Em quem ele está falando? Então agora veio para o tempo de Wesley. Aí você vai conhecer, testa o pregador. Ele fala a doutrina de Wesley, ele fala como Wesley falou. Ele não tem dificuldade porque ele crê naquilo. Ele não é um hipócrita, ele fala o que ele crê. Porque a gente, sendo um hipócrita, a gente fala o que a gente não crê. Mas a pessoa não é hipócrita, então ela fala o que ela crê. Era o que Lutero creu, o que Wesley creu. E você não pode mudar isto porque você fica conhecendo aquele pregador, porque ele fala nestes homens. Ele fala sobre a mensagem destes homens. Então é fácil para conhecer. O pentecostal quase que tem muito mais sinais, né? Você conhece o pentecostal e ele cura enfermos, expulsa demônios, ele tem aquele movimento de línguas, ele pula, ele grita, e aí você conhece. Se você escuta ele falar um pouquinho, ele fala em português, ele fala em línguas estranhas, exatamente aonde não pode falar, que na igreja você tem que falar na língua que os outros conhecem, ou senão tem que ser uma profecia. Tem que ter alguém que interprete aquela língua, não pode ficar só na língua estranha. Mas você conhece o indivíduo, ele é um pentecostal. Agora, o pentecostal tem
ramos por todos os lados. Mas você fica sabendo, ele é um pentecostal porque ele pula, grita, expulsa demônios, cura enfermos. São sinais maravilhosos. E fala em línguas, muitas vezes em desordem, por causa do culto, como Paulo ensinou. Mas eles falam, e você fica sabendo. Testa aquele pregador, então ele vai ser avivado. Agora, se você escuta um luterano e um wesleyano, você não vai esperar que ele vai pular, que ele vai gritar. Você não vai esperar que aquele luterano ou wesleyano vai falar em línguas. É difícil. Então, você não vai encontrá-lo fazendo assim. Por quê? Porque o ministério dos luteranos e wesleyanos era outro. Não adianta querer que eles venham agir como um pentecostal. E você não pode fazer o pentecostal agir também como um luterano, um wesleyano, quietinho no canto, como numa igreja batista, que o irmão Brana disse, que estavam tanto em silêncio que você escutava uma agulha cair no piso da igreja. Agora, isso daí é deles. Você não pode querer que eles venham pular. Eles são luteranos, são wesleyanos. Eles não podem fazer isso. E não fazem porque eles têm uma base de fé. E então se testa o pregador exatamente nisto. Até você chegar a ver a restauração que o irmão Brana trouxe com o ministério de Elias. E essa restauração veio o batismo em nome de Jesus Cristo, que já foi usado por Pedro, por Paulo, por Filipe, já foi usado na Bíblia. Mas ficou esquecido durante estas centenas de anos, durante as eras da igreja. Aí não ouviu ninguém batizar em nome de Jesus Cristo. Aí chegaram um movimento nos Estados Unidos e começou a batizar em nome de Jesus. E também errado, porque você não pode usar só o nome Jesus no batismo. Foi o que o irmão Brana disse, que onde está o Pai? Ele não é seu próprio Pai. O Pai está nele. Então você tem conhecimento da revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também você tem clareza do unicista. Que o unicista, naquele tempo do irmão Brana, nós temos aí várias mensagens do irmão Brana que ele ensina que eles batizavam só Jesus. Não era Senhor Jesus, não era Jesus Cristo, era só Jesus. Estava errado, porque você tem que usar aqueles títulos que cobrem o nome completo, Senhor Jesus Cristo. Daqueles títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o unicista não faz isso. Mas logo eles misturaram tudo e começaram a batizar também em nome de Jesus Cristo. E muita gente da mensagem enganam com a revelação do irmão Brana e acham que o que nós pregamos é unicista. Bom, se o que eu prego é unicista, o William Branham também era. Mas você sabe que ele pregou uma mensagem diferente do pentecostal, trinitariano, diferente do dualista e diferente do unicista. Por isso a mensagem dele, o batismo, está estampado em Atos 2, 37 e 38, e arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, não Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que dar o nome para a pessoa. Mas você vai conhecer a mensagem correta da deidade, é quando você ouve esta mensagem mostrando como Jesus mostrou, eu e o Pai somos um. Não adianta você querer arrumar outro meio. Ele disse, e é daquela forma, quem me vê a mim,
ver o Pai. Por quê? Porque o Pai é Espírito. Você não pode ver o Pai se não olhar no Filho. Porque aí está o Filho que te revela o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora, você não via o Pai, mas o Pai estava nele. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Assim como eu e o meu Espírito somos um. Corpo, Espírito e alma. Você está me vendo agora, está me ouvindo? Então eu sou corpo, Espírito e alma. Eu não sou três. Eu sou um. Agora, eu não poderia ser um perfeito, completo, se não tivesse Espírito. Se não tivesse a alma, eu não poderia. Então você vê claramente o que Deus, por graça, vem trazendo a todos nós, à luz da sua palavra, a certo ponto que você testa o pregador. Você quer conhecer o pregador que crê em William Branham? Você tem que ouvir a pregação dele, e ele sempre diz, William Branham diz isto, porque nós dizemos, Pedro disse isto, Paulo disse isto, Jesus disse isto. Então, quando nós chegamos nesse tempo, nós vamos ver que os luteranos também podiam pregar e dizer isso. O irmão Lutero disse isto, o irmão Wesley disse isto, os pentecostais dizem isto. Então, quando você testa um pregador da mensagem, ele vai falar sobre o profeta. Tem pregador que diz, eu não falo sobre o profeta, eu falo sobre Jesus. Mas você não está vivendo nos dias de Jesus. Você está vivendo nos dias do profeta. Então você tem que falar sobre o que o profeta falou. E o que o profeta falou, ninguém lá atrás falou. Você não tem na lei que falou, você não tem no período das 7 eras da igreja, na graça, que alguém falou. Você não tem Lutero, Wesley, pentecostais, nenhum deles falaram o que William Branham falou. Então a gente não quer dizer que William Branham é acima de Deus. Não. Nós só queremos dizer para você que Deus estava em William Branham. Se você quiser ver Deus, você tinha que olhar em William Branham. Assim como se você quisesse ver Deus, você tinha que olhar em Jesus. Depois, se você quisesse ver Deus, tinha que olhar em Pedro. Você sabe que até a sombra de Pedro, não precisava nem Pedro, só a sombra de Pedro curava. Porque Deus estava em Pedro, Deus estava em Paulo. E assim veio até o nosso tempo. Então Deus estava em Branham. Agora, na verdade, essa manifestação nos dias de William Branham foi uma manifestação acima daquela dos dias de Jesus, por causa do que Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Então, Jesus estava dizendo que alguém ainda creria nele, aquele que crê em mim. E aí também ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. E as pessoas muitas vezes passam por alto e não conseguem crer. Agora Jesus trouxe Deus para os judeus. E em suas pregações ele disse para seus discípulos para não entrar na casa e aldeia dos samaritanos, dos gentios, mas ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o ministério dele era para Israel. Veio para o que era seu, São João capítulo 1, mas os seus não receberam. Olha para você ver. Você quer conhecer então o ministério de William Branham? Você não vai ouvir esses homens que dizem, eu prego, eu não preciso da mensagem de William Branham. É porque ele quer mostrar que ele tem algo melhor do que o William Branham. E ele não tem. Ele aprendeu, nós todos aprendemos com o irmão Branham. Ninguém sabe mais do que o profeta.
Porque a Bíblia diz aquele que crê em mim, aquele, não aqueles. São João 14:12. Olha para você ver que é tão claro. Aquele que crê em mim. Quem creu em Jesus foi Brana. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então William Brana fez o que Jesus fez e mais do que Jesus fez. Enquanto Jesus estava aqui na carne, na terra. Você entende isto? Por quê? Jesus curou, ressuscitou mortos. Aqui na terra ele transformou a água em vinho. Agora, quando veio William Brana, que tinha que fazer algo maior, então o que aconteceu? Ele criou esquilo. Haja esquilo. E houve esquilo. Agora, vocês que crêem na mensagem do profeta sabem que eu estou falando verdade, não precisa nem mostrar parágrafo. Você sabe que é assim. E por que o indivíduo, o pastor, quer pregar a mensagem sem fazer referência também ao profeta? Ou eles envergonham de carregar um livrinho deste? Eu acho muito bom ter uns livrinhos deste para eu poder pregar, para eu poder esclarecer a palavra, a mensagem que não é minha. Então você conhece quem crê no irmão Brana, ouvindo o pregador que fala, irmão Brana disse isso na mensagem tal e tal, aí você sabe esse daí, você o identifica. Você testa o pregador, é assim. Você viu, ele fala como William Brana falou. Ele não se envergonha, como diz Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aí se você não envergonha do Evangelho de Cristo e envergonha do Evangelho do sétimo anjo, você está perdido, porque agora o Evangelho é boas novas. E nós não temos apenas boas novas do Calvário, boas novas das eras, nós não temos apenas boas novas de Lutero, boas novas de Wesley, boas novas dos pentecostais. Não, nós temos as boas novas de William Brana, o Evangelho do sétimo anjo, que veio fazer algo que Jesus não pôde fazer no seu dia. Jesus mesmo disse, eu tenho coisas a dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vai te ensinar essas coisas. Então as pessoas notam que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, então Pedro, Paulo e os demais ensinaram. Mas você sabe que o Espírito Santo tinha que vir outra vez em carne, como ele veio no amanhecer, através de Jesus Cristo, ele tinha que vir no entardecer, porque ele disse, eu sou alfa, eu sou ômega. Alfa é o princípio, é no tempo de Jesus. Ômega é aqui no tempo da América do Norte, quando Deus estava em seu profeta. Ali estava o ômega. E ele estava, Jesus estava com um novo nome. Brana não chamava Jesus. Jesus chamava Brana. Pois o novo nome não é de Brana. O novo nome na Bíblia é de Jesus. Mas por que ele tem um novo nome? Porque ele teve uma nova encarnação. Ele encarnou para salvar, para perdoar nossos pecados, para curar de nossas enfermidades. Mas ele prometeu que ele viria e ia fazer algo maior. E Jesus fez algo maior num novo corpo, que é o corpo de William Brana. Era um corpo onde Deus falou, onde Deus olhou, onde Deus ouviu, onde Deus apalpou, onde Deus caminhou. Naquele corpo, é o corpo de William Brana. Alguém está dizendo assim, você quer fazer dele Deus? Não, é a mesma coisa. Você crê que Jesus era Deus? No tempo de Jesus, eles diziam que Jesus era um demônio. Por quê? Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E aqueles mesmos demônios religiosos do tempo de Jesus Cristo são os demônios que apareceram também na América do Norte e está no Brasil, por toda parte também, não concordando com a palavra manifestação de Deus no seu dia.
Deus estava em William Branham. Por isso, se você sabe que o ministério Filho do Homem é Deus num homem. E Deus esteve em quem? Deus não esteve no homem lá da Índia. Deus não esteve no homem da África. Deus esteve no homem da América do Norte. Deus operou através daquele homem. Filho do homem era Cristo em Branham. Isto é filho do homem. William Branham em si não é o filho do homem. Mas ele era um. Ele tem deixado isso nas mensagens. Você sabe muito bem. Ele diz, nós somos Messias. Nós somos ungidos. Mas o Messias não é Jesus? Jesus Cristo. Mas nós somos Messias. Ungidos com a palavra do dia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual saiu por toda parte pregando o Evangelho, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Assim aconteceu com William Branham. Deus disse para ele, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer, que era a maior enfermidade dos dias de William Branham. E ele venceu tudo isso. Deus cumpriu sua palavra na vida de William Branham. O que está faltando é cada um de nós testarmos o pregador. Se o pregador não prega esta primeira e segunda etapa de William Branham, você vai ver que ele é um batista, ele é um pentecostal, um luterano. Tudo bem, não estou contra, mas estou te dizendo, você conhece, você testa o pregador é através de ouvir a mensagem. Então, quando você ouve a mensagem de William Branham, tem uma mensagem que William Branham não pôde dizer a ninguém. Isso está na mensagem, vocês sabem disso daí, que ele não pôde dizer a ninguém. E isso daí é que eu quero mostrar para você que temos esta mensagem. Sabe por quê? Porque estamos agora sendo testados como pregador para ver se temos a terceira puxada. Se você encontra um pregador pregando a mensagem do irmão Branham, mesmo aqui conosco na terceira etapa, e não tem essa mensagem da terceira puxada, você não vê ele esmiuçar a terceira puxada, aí você vai ver que ele está sendo testado. Ele parece um pregador pentecostal, ele parece um luterano, um wesleyano, ele parece um pregador da primeira e segunda etapa, mas hoje, meu irmão, você está sendo testado. Os obreiros que me ouvem, os pastores que me ouvem, estão sendo testados para ver se você tem a terceira puxada. Sabe por quê? O povo, quando escuta nós, através da internet, através do rádio, né, da web, rádio web, o povo escuta, eles vão identificar, eles vão ver o que nós somos. Se nós dizemos que nós temos esta mensagem, mas não estamos mostrando a terceira puxada, que é novo nome, trovões revelados, selos revelados, Deus encarnado em Branham. O irmão Branham diz que Branham não é uma denominação, é uma família, e nela você não entra. Você tem que nascer nessa terceira puxada, que o irmão Branham não pôde pregar no seu dia para uma pessoa. Que se o irmão Branham explicasse para uma pessoa, então poderia perder o plano de Deus com o ministério que viria após, que é o ministério da esposa. Então, irmão Branham não pôde fazer isso. Você precisa entender. Mas o que faz nós pregarmos o que pregamos e mostrar para vocês a terceira puxada?
Porque a terceira puxada do ministério do irmão Brana, ninguém soube, porque ele não explicou. Agora nós já estamos há mais de 20 anos explicando para as pessoas o que o Espírito Santo deu no tempo do irmão Brana. E se não temos a terceira puxada, irmão Brana diz, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, o que? Ele diz que a terceira puxada não vai ser, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora você quer que o irmão Brana venha para pregar a terceira puxada, ele já pregou, filho. Ele não disse para ninguém, mas ele pregou. E nós estamos pregando agora também o que ele pregou. Ele não podia dizer para uma pessoa, e ele não disse. Ele disse a primeira etapa, ele disse a segunda etapa. Então a linha, o ministério dele embaraçou. Mas a terceira etapa, ele não disse. Mas ele pregou, eu encontrei ele dentro das mensagens, ele pregando dentro das mensagens. Mas ele não podia dizer, irmão Pierre Green, é isso daqui a terceira puxada. Irmão Coleman, é isso daqui a terceira puxada. Ele não podia dizer. E os demais pregadores que andavam com ele, Deus o proibiu de dizer, mas ele pregou. Se você ler os ungidos 262, está dizendo que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. 7 selos já foi revelado em 63, filho. Então, o que falta é hoje você ver esse ministério que vindica o ministério de William Branham. O que você sabe de terceira puxada? Você nunca soube. O que você sabe, você está repetindo o que aprendeu conosco desde o ano 2000. Diga que não. Essa é a realidade. Agora, não é que somos alguma coisa, é que Deus fez este movimento. Deus nos deu esta graça para podermos ver que irmão Branham tinha esse ministério. A terceira etapa, olha aqui para você ver, 133, conhecido também, com a atração sobre a montanha, 133, quando aquela espada tinha caído na mão dele, a espada do rei, ele, a voz, voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. Disse, não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Meu irmão, se você tem a pregação da primeira e segunda puxada, você não tem nada para vindicar o ministério de William Branham. Você não tem, por quê? Porque na primeira e segunda puxada, você vai encontrar cura divina, discernimento de espírito. Isso daí os pentecostais tinham também no tempo do irmão Branham. A esposa de Cristo hoje está cumprindo Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem vem. E o irmão Branham diz é o Espírito, o profeta e a esposa dizendo vem. Laodiceia 162. Então, se você não crê nesta terceira puxada, como estamos mostrando que o irmão Branham mostra que foi a terceira puxada, não vai ser. Ninguém vai trazer terceira puxada. Nem o irmão Branham pode mais, ele já entregou a terceira puxada. Mas ele não podia dizer a ninguém. Mas passou o tempo, de 63 a 2000, e aí, pela graça de Deus, Deus trouxe isto para o povo. Hoje, somos agradecidos a Deus por esta grande misericórdia, por vermos esta manifestação de Deus, que é a palavra do Senhor, simplesmente é a terceira puxada. O que você está ouvindo, a abertura do 7º selo, é a terceira puxada. Você diz, não, ele abriu, mas não revelou. É porque você não conhece as mensagens após os selos, onde ele mostra claramente
que foi revelado bem mesmo no 7º selo. Ele disse que aquele 7º anjo da constelação era que tinha o 7º selo e voou para mim. Então quem tinha o 7º selo era William Branham, só que era o selo do momento, era o mistério que não podia dizer, era o dia e a hora da vinda do Senhor, que estava cumprindo Mateus 24:36, num monte pôr do sol, onde Cristo veio com 7 anjos da eternidade e tomou o irmão Branham e levou para dentro daquela nuvem. Você não conhece essa mensagem, né? Então você não tem nada que vindica o ministério do profeta, mas nós temos, e não temos coisas nossas, nós temos a mensagem do profeta, porque ele disse que já foi revelado. Vigie bem o 7, é a vinda do Senhor. Você está esperando, a vinda do Senhor é como o filho do homem, não é arrebatamento. Não, o arrebatamento eu estou esperando também. Mas a vinda do Senhor é Mateus 24:36, aquele dia e hora que ninguém sabia. Era 7º selo, era a vinda do Senhor, era tempo dos 7 trovões, era o tempo de Apocalipse 10. E que ninguém ficou sabendo. Mas hoje, pela graça de Deus, nós sabemos dessas coisas. Não porque somos sábios, somos inteligentes, não, nós somos até incultos. Mas esta revelação está estampada na mensagem do irmão Branham. HM faz parte do nome de Deus. Isso é terceira puxada, meu irmão. Você nunca ouviu explicação sobre o HM, senão de 20 anos para cá. Porque foi explicado da forma certa. Para que o HM? Para fé de rapto, não é para batismo, como as pessoas teve na Índia e em outros lugares aí que eles tiveram, mas criam que o batismo era em nome de William Branham. Tudo errado, inescriturístico. O que precisa é tomar a palavra e ver. HM faz parte do nome de Deus. E o 1º selo 35, irmão Branham diz que nós não podemos ser raptados com a fé que nós temos. Precisamos dos 7 trovões. E ele diz, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. 1º selo 283, 284, ele diz, será revelado nos trovões. Perguntas e resposta 4:74, ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, o que a gente precisa é crer. E você crê? Isso testa o pregador. Aí você vê o pregador pregando, mas ele não fala nada da noiva, da esposa. Você está testando o pregador. Obreiros, não precisa endeusar ninguém. Não, você está testando o pregador. Obreiro, toma cuidado. O nosso povo, ele é um povo de revelação. Ele é um povo da roça, ele é um povo simples, muitas vezes da cidade, dos bairros mais pobres. Mas eles têm revelação. Quando eles escutam o pregador, que o pregador maceta, e não sai nada da esposa, não sai nada do novo nome. Eles já conhecem, esse daí ainda não chegou lá, esse obreiro ainda não chegou lá, esse pastor ainda não chegou lá. Você não tem que falar de mim, você tem que falar da mensagem. É assim que a gente faz, fala da mensagem. Olha a mensagem tão clara para todos nós. Irmão Branham dizendo, sabe o que significa Bran, irmão Lee? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Lee veio, 28, 29. Por que você não vê essas coisas? Você não tem nada que autentica o que o profeta pregou, meu irmão. Você não tem nada que aprova o que o irmão Branham pregou. Você diz, eu tenho aqui de cura divina, tem isso, tem aquilo. Não. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. É o selo, é a comprovação do seu ministério. Por isso, Paulo disse
para apresentar obreiro, esse tipo de obreiro que nós temos que ter hoje. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você pode ter sido aprovado com a mensagem de Lutero, com a mensagem de Wesley, com a mensagem pentecostal, com a primeira e segunda etapa, mas não foi aprovado com a terceira puxada. Você não foi aprovado. E é pastor, e é obreiro, mas não foi aprovado. Por quê? Porque você não viu aquilo que é exatamente o que aprova o seu ministério, para você ver o ministério de William Branham vindicado, comprovado por Deus. Foi Deus que falou para o irmão Branham. A terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Isto é, vocês não creem na terceira puxada? A terceira puxada é a visão da tenda. A visão da tenda ocorreu quando o irmão Branham estava pregando os selos. Aí você fica esperando que alguém faça uma tenda, como nós já temos aqui no mundo, né? Alguém que fez uma tenda. Mas não adianta nada, filho. A tenda foi naquele dia, e Deus estava numa tenda, chamado Branham. E a visão da tenda estava cumprindo ali. Irmão Branham até pensava... Você sabe que está nas mensagens. Irmão Branham pensava que era um grande trabalho de cura divina, mas não era isso. Cura divina ele já fazia na primeira e segunda etapa. Não era isso, era a terceira puxada. E ali estava a visão da tenda. Dentro da terceira puxada está a visão da tenda. Então está tudo comprovado. Se o pregador não prega que a visão da tenda ocorreu naquele tempo, uma semana nosso profeta dentro de um quartinho, que ele falou que seria num quartinho. Mas cadê que entrou maca daqui, saiu de lá? É o espiritual. Você pensa só no natural, que vai entrar um irmão ou alguém com uma maca aqui e sai do outro lado curado. Você entrou aqui sem saber da terceira puxada e sai do outro lado curado. Sabendo da terceira puxada, vendo a manifestação da terceira etapa, da terceira puxada, da visão da tenda, o cumprimento do sétimo selo. Bom, meu irmão, essa pregação eu tenho que pregar enquanto eu tiver vida. Não tem outra coisa para você pregar. A vindicação é isso daqui. Agora você deixa de pregar a vindicação e vai pregar uma coisa que não vindica. A vindicação do ministério é a terceira puxada. E quem que não sabe que na terceira puxada está toda a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da visão da tenda? Está tudo cumprido. Emolece seu coração. Pede a Deus, Senhor, ajuda-me a enxergar estas coisas que as pessoas reprovam. Mas o pregador aprovado por Deus hoje é aquele que é aprovado pregando a terceira puxada. A mensagem de William Branham, terceira puxada que vindica o ministério de irmão Branham. Você prega o ministério de irmão Branham, mas o ministério não vindicado, porque você não tem terceira puxada. E a terceira puxada é o ministério da esposa, que nesse dia final... A esposa come o livrinho, representado em João, ela come o livrinho e profetiza outra vez. O que Branham profetizou, mas não pôde explicar. Agora a esposa profetiza a povos, reis, nações e línguas. Eu não posso nem tentar dar outra coisa para você. Isso daqui é um teste para os pregadores. Se vocês escutam pela internet, se vocês escutam os obreiros pregar, agora, não quero nenhum obreiro sabucando meu nome, não. Certo? Por favor, não há necessidade. Mostre a mensagem, mostre o que Deus deu para o nosso profeta, porque essa é a vindicação de estarmos vendo isso cumprido no nosso dia, no nosso tempo. E o povo, pastores, obreiros, o povo conhece. A hora que você maceta 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, e não sai nada da terceira puxada, e não sai nada do novo nome. Você está perdendo tempo.
É tempo de terceira puxada, é tempo do ministério da esposa. E se o irmão Brana não pôde explicar lá, você tem que saber que agora está sendo explicado aqui. E nenhum de nós é maior que o irmão Brana. Não existe. Porque já foi pregado, já foi ensinado. Só tínhamos que colocar as coisas no lugar. E é isto que temos feito, pela graça de Deus, para te ajudar. E você e eu estamos sendo testados para ver se nós verdadeiramente somos da terceira puxada. Porque se o pregador só prega assim, terceira puxada, não adianta, filho. Você tem que dizer a terceira puxada é um novo nome. É a vinda do Senhor. A terceira puxada é a vindicação do ministério do irmão Brana. A terceira puxada, você tem que ter essas coisas tudo claro. Brana é perfeito. Perfeição. Tem coragem de falar isso? Quantos picos tem um monte, Brana? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Foi Deus perguntando para o irmão Brana, quantas letras tem seu nome? Parado na brecha, 138 a 155. E ele diz, B-R-A-N-H-A-M. Fora o Marion também, que logo ele mostrou. Quantas letras tem seu nome? O William tem 7, Marion tem 7, Bran tem 7. E aí está clara a mensagem do profeta. Bran não é uma denominação. Qualquer outro nome que você tiver aí e você põe na sua igreja é uma denominação. Mas se você é um bramita, não é uma denominação. Isso é dito pelo nosso profeta. Bran não é uma denominação. Então, eu não tenho que ser um pentecostal. Não vou nem falar o nome das igrejas. Não tenho que ser. Eu tenho que ser um bramita. Porque não é denominação. É claro, se você disser lá, luterano, wesleyano, pentecostal, é uma denominação. Irmão Brana pregou isto. Mas, com respeito, Bran foi pregado por ele também. Não é uma denominação. A semente não herdará com a palha, 18 e 19. Estou te dando Bíblia, estou te dando mensagem, e você diz que crê no profeta, então receba. Receba a mensagem do profeta. O povo está de olho em nós. Não vamos perder o nosso tempo, não. Vamos dar uma palavrinha objetiva. Eu tenho dito aos obreiros, dê uma palavrinha objetiva, senão começa a macetar muito. Maceta aqui, maceta ali, e não sai nada. Dá uma palavrinha objetiva. Pega um dia e fala sobre o novo nome. Pega outro dia, fala sobre o 7º selo. E vai assim por diante, vai mostrando para as pessoas. Você vai mostrar a vindicação do ministério do profeta, porque o povo crê no profeta, mas não sabe da vindicação do ministério dele, que é a terceira puxada. Grande Pai, nós cremos que o Senhor já tem feito tudo por nós. Muito obrigado. Que possamos ter nosso coração dominado por Ti, abençoado por Ti, em nome de Jesus Cristo. Que cada obreiro, Pai, cada pastor tenha um despertamento para mostrar a terceira puxada, que é a vindicação do ministério de William Brana. E se eu não prego, eu não sou aprovado. Porque Brana foi aprovado e pregou desta maneira. Ajuda, Pai, esta igreja, meus irmãos, minhas irmãs, estas crianças. Tira todo o mal, manifesta seu poder em cada corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu segui teus passos naquela noite fria. Eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança que você não sentia. Estava do teu lado, mas você nunca me via.
Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou, e mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou, e mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Muito bem, testando o pregador. Olha, vocês, desculpa que houve falhas, né? A internet, o servidor que não está bem. O servidor da nossa transmissão aqui que não tá bem. E deu problema exatamente na hora da mensagem, né? Eu podia acertar outras horas, né? Mas na hora do culto, é que temos as coisas sempre atrapalhando, mas, como já foi gravado, nós colocaremos na internet, certo? Colocaremos. Agradecemos você que tem lutado a favor desta palavra e prossiga conosco amando esta revelação. E cada um de nós pregadores vamos mostrando para as pessoas o que temos recebido. A terceira puxada está mostrando para o povo. Eu vou fazer a oração, não temos nada anotado, mas nós temos aqui várias pessoas que pediram a oração e vamos orar em geral por todos, né? Tem muitos irmãos que estão em casa, nós não estamos tendo nem culto na igreja, nem sábado, nem domingo, vamos ter também, certo? Tudo é aqui, através do Parque do Horto, que nós vamos levando a mensagem para você, até que esteja melhor, em melhor situação, a nossa cidade, não é? Que também está em problema com este Covid. Deus nos abençoe. Pai, o Senhor sabe
a dificuldade que tem cada pessoa. O Senhor sabe o que sente cada pessoa. As dores, o mal, a febre, a dor na garganta, a infecção. Deus entra em cena e manifesta a tua bênção. Eu reprovo esta enfermidade maligna em nome do Senhor Jesus, e que o povo seja curado, e que cada um, Senhor, possa crer, não ficar com medo, não tenhas medo, creia que Cristo já te curou. Aquele dia no Calvário, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Você está curada, você está curado por aquele dia no Calvário. Você não tem que pensar que é hoje, não, já foi curado. Hoje você só está dizendo: eu aceito a minha cura, eu recebo a minha cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Meus amados, Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus quiser, sábado e domingo nós estaremos reunidos aqui, direto no Parque do Horto, 19h. Sábado, 19h, domingo, direto aqui do Parque do Horto, falando com você aí na sua casa. Boa noite. Boa noite, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês na Inglaterra. Eu agradeço cada um que está firme, ouvindo a mensagem. Deus te ajude, por toda parte, que não dou conta de lembrar seus nomes agora, nem suas cidades. Mas Deus os abençoe. Boa noite.